Uma boa tarde a todos. Declaro aberta a sessão da primeira comissão do TJD do dia 13 de fevereiro de 2023. Temos aqui um pedido de preferência. Então, eu vou passar a palavra ao doutor Breno, relator do processo 51 de 2023. Doutor Breno, com a palavra. Boa tarde, presidente. Em sua pessoa, cumprimento os excelentíssimos membros dessa comissão. Eu cumprimento também a doutora Mariana Nobre, procuradora de Justiça Desportivas, as partes aqui presentes, os advogados também, na pessoa do doutor Rafael, e o Gabriel também da secretaria dessa comissão. Senhor presidente, trata-se de partida entre o Primavera e o 15 de Piracicaba pelo Campeonato Paulista A2 Profissional, em que a Procuradoria de Justiça Desportiva apresenta denúncia em face do atleta senhor Bruno Santos de Oliveira, da equipe do Primavera, como incurso no artigo 254, pois consta da súmula da partida que foi expulso por atingir com a mão no rosto do seu adversário, o senhor João Victor Maestro Soares, de maneira temerária na disputa de bola. O atleta já havia sido advertido anteriormente por também atingir a mão do rosto do seu adversário de forma temerária na disputa de bola, sendo que o jogador atingido não precisou de atendimento médico. A Procuradoria também apresenta denúncia em face do atleta senhor Luan Martins Gonçalves, como incurso no artigo 254 da equipe do Primavera, e da mesma forma por ser expulso por atingir com a mão no rosto do adversário, do senhor Eric Fernando Brandão Daltro, de maneira temerária na disputa da bola. Da mesma forma, trata-se de segundo amarelo e o atleta atingido não precisou de atendimento médico. E, por fim, a Procuradoria de Justiça Desportiva apresenta denúncia em face do senhor Ricardo Colbatini, treinador da equipe do Primavera, como incurso no artigo 258, pois foi expulso por sair da área técnica, pegar a bola do jogo e retardar o início do jogo, sendo que o mesmo ainda colocou a mão no peito do adversário como um ato de proteção, dando assim princípio a um tumulto. Este é o relatório, presidente. Obrigado, doutor Breno. Doutor, o senhor vai fazer... A sua graça qual que é? Leonardo Miguel da Silva. Tá. Então, o senhor tem alguma prova produzida? Sim, nós juntamos tanto alguns lances do ocorrido, como depoimento do atleta e do treinador que não puderam estar presentes. Pois não, então eu vou pedir ao Gabriel para... Pode ser o primeiro, o Bruno, que tem os dois lances. Orientar a jogada, quem é quem. Esse é do centroavante Bruno Santos, esse é o primeiro cartão amarelo que ele recebe no primeiro tempo. Fazendo a proteção da bola, na interpretação do árbitro, ele acerta o adversário. Esse é o primeiro amarelo. Gabriel, vou pedir para você passar novamente para nós aqui. Volta um pouquinho. Esse foi o primeiro lance. Esse é o primeiro cartão amarelo. Pode ir. Aí acho que vai ter Bruno segundo. Isso. Infelizmente, a transmissão ela não tem uma quantidade maior de câmeras, mas... Doutor, quem é o Bruno de novo? Isso, é o Bruno novamente, Ele isso. É o Bruno. Ele faz a proteção e a mão dele pega no peito do adversário. Tá. Os dois amarelos foram no Bruno, os dois que nós vimos agora. Perfeito. Do atleta Luan, nós temos só o segundo amarelo, é esse vídeo mesmo, esse último aqui, isso, esse. Porque o primeiro a transmissão estava no lance de replay e nós, infelizmente, não conseguimos a imagem. Esse é o lance do segundo amarelo, na disputa de proteção de bola, também pega o peito do adversário. Eu deixei também uma imagem do frame, do momento em que ele atinge. Aí. Esse é o segundo cartão amarelo. Isso, do atleta Luan. O primeiro cartão amarelo. A transmissão foi o mesmo motivo, relatado em súmula, só que a gente não conseguiu essa imagem. Eu acho que eu tenho a imagem dele também, do print, aquela imagem ali. Isso. Na verdade, ficou... A mão, na verdade, em sentido de proteção, está no peito do adversário, não no rosto. Perfeito.
E aí nós temos o depoimento do... Ah, tem um lance, perdão, também, da expulsão do... E agora, eu mandei por ele. Do técnico, eu acho que não fez o upload. Não sei se eu posso carregar, tem o depoimento dele, mas é porque eu tenho imagem também. Eu tinha feito o carregamento, se os senhores permitirem que eu faça o upload. Pode? Só pra... Rápido? É muito rápido. É o depoimento. O treinador do Primavera. Infelizmente, não vou poder estar presente na audiência hoje, mas queria passar um pouquinho do que aconteceu. Eu estava dentro da área técnica, o lateral aconteceu numa região um pouquinho mais atrás, eu segurei a bola, ia mostrar onde tinha que sair a bola, né? O lateral não mostrou mais à frente. E aí, eu ali, mas ainda dentro da minha área. Deu certo agora. Tinha ficado travado. Envio. É aquela... Acho que esse mesmo. Volta aí para nós. Vamos entender aí, doutor. A bola havia saído, né? Ele que pegou? E ele, na verdade, um atleta reserva do 15 de Piracicaba pega a bola, ele entra na área técnica do Primavera e ia jogar. E a bola, na verdade, saiu bem atrás, né? E o treinador do Primavera pega a bola para mostrar, nosso treinador, ele fica 2 segundos, né, contados com a bola, e o atleta do 15 empurra ele. Então, na verdade, ele... Cai no chão é ele? É o treinador. É o treinador? O treinador está na área técnica. É o Ricardo. Aí ele vai mostrar onde a bola saiu e toma um empurrão. Ah. 2-2. Satisfeito? E o atleta Luan veio pessoalmente dar o depoimento dele sobre a expulsão. Tá bom. Então vamos fazer todo mundo junto, tudo junto, já... Pode ser? Então vamos ouvir o Luan. Por favor. Boa tarde a todos. Tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo, graças a Deus. Obrigado pela sua presença. Você já apresentou o documento aí, Gabriel? Pegou o documento dele? Você tem um documento seu aí? Tem. Tem? Licença. Doutor Breno, vamos ouvir. Boa tarde, Solon. Primeiro, obrigado pela presença aqui, por poder contribuir com os esclarecimentos do fato. Vou começar com uma pergunta muito simples, na verdade. Na verdade, não é uma pergunta, é um pedido. O senhor pode relatar para a gente, o senhor estava na partida nesse momento, que o senhor pode contribuir para a gente para além das imagens que já foi transmitido e o senhor viu novamente? Como que se deu isso no momento, no caso do seu lance específico? Não, o primeiro cartão amarelo foi no primeiro tempo ainda. Fala do primeiro também, né? Foi um lance em que o jogador recebe a bola e eu chego atrasado nele. Realmente foi uma falta para amarelo no primeiro lance. E no segundo lance eu até conversei com o árbitro depois, como vocês puderam ver na imagem. Em momento nenhum eu toco a mão na cara do jogador, não toco o cotovelo. Não é da minha índole fazer isso com ninguém, até para com meus atletas, né? Não. Uma coisa que eu não gostaria que acontecesse comigo. E fui proteger a bola e eu caí depois, até vocês puderam ver porque ele pisou no meu pé. Mas eu protegi a bola e ele já caiu insinuando que eu acertei a cara dele. Como vocês puderam ver no frame da imagem, eu não acertei a cara dele, eu acertei realmente o peito para proteger a bola. Estava 2-1 ainda o jogo nesse momento. E eu até conversei com o árbitro, pedi desculpa
por ele ter interpretado esse momento, mas que ele estava equivocado. E foi isso que aconteceu. Entendi. E só mais uma pergunta da minha parte. O senhor já respondeu algum outro processo perante o Tribunal de Justiça Desportiva aqui? Eu respondi, foi contra o São Caetano, no primeiro jogo do campeonato logo, no qual eu fui absolvido, que eu segurei a bola e o árbitro colocou, o senhor árbitro Michel ainda, colocou que eu tinha jogado a bola para longe, na qual nas imagens aqui eu fui absolvido, que... Absolvido não, foi só visto que o jogador do São Caetano que joga a bola para longe, ele achou que tinha sido eu. Entendi. E só uma última pergunta da minha parte. Depois daquele frame, daquele lance que nós vimos aqui, o senhor ajudou o jogador a se levantar? O senhor chegou a conversar com esse jogador atingido? Cheguei a Como que conversar. foi a sua dinâmica com ele depois? Não, só cheguei a conversar com ele, falei que não tinha acertado a cara dele e tal, que não precisava fazer aquilo, e depois logo me dirigi ao árbitro para tentar, né? Coisa que não ia adiantar muito, né? Porque uma decisão do árbitro é muito difícil de mudar, mas tentei conversar com ele. Entendi. Satisfeito, presidente. Obrigado, doutor Breno. Doutor Rafael. Só uma pergunta, presidente. Boa tarde. Qual posição você joga? Volante. Volante. Satisfeito, presidente. Pois não. Doutor Abrão. Eu estou satisfeito, senhor presidente, com as imagens. Pois não. Doutor Felipe. Pois não. Você falou que estava 2-1. Vocês estavam ganhando de 2-1. Sim, nós estávamos ganhando 2-1 o jogo. Tá. Aí você tomou o segundo amarelo. Eu tomei o e segundo você saiu. amarelo e saí, e nós acabamos, logo após tomamos o empate. Vocês estavam com um a menos? Não, o Bruno ainda não tinha sido expulso. Ah, tá. Eu fui expulso. Você foi primeiro. Eu fui primeiro, depois tomamos o empate. Ah, E o Bruno foi expulso logo em seguida. Aí, nos acréscimos, logo depois, o Ricardo foi substituído, não, foi expulso também. então tá bom. Obrigado. Alguma pergunta, doutora Mariana? Sem perguntas, presidente. Doutor, o senhor quer fazer algum esclarecimento com ele? Tá bom? Tá, obrigado aí pela sua presença. Obrigado, hein? Doutor, Licença. pode aguardar ali. Com a palavra, a procuradora, doutora Mariana. Nobres auditores, demais aqui presentes, boa tarde a todos. Com relação aqui à denúncia oferecida, por etapas, então, no que se refere ao atleta Bruno, ele foi expulso mediante exibição do segundo cartão amarelo, uma vez que já tendo sido advertido anteriormente, participou de jogada em que empreendeu ali uma ação incompatível com o futebol, ainda que não tenha causado dano ao adversário, ele assumiu o risco ali de produzir algum dano. Infelizmente, as imagens apresentadas não refutam a hipótese trazida na súmula e levada a efeito aqui na denúncia. No que se refere, de qualquer forma, tendo em vista a expulsão mediante segundo cartão amarelo, a procuradora desde já consigna que não se opõe à eventual aplicação de pena de advertência, como é o entendimento comum aqui nessa comissão disciplinar. No que se refere ao atleta Luan, que se dignou aqui a comparecer ao tribunal, ele foi expulso uma vez que atingiu a mão no rosto do seu adversário. Em que pese a alegação do atleta, outra sorte não demonstram as imagens da partida. O atleta, ainda que tenha dito que foi processado e absolvido, ao que consta da ficha disciplinar, ele foi processado recentemente aqui, condenado como incurso nas penas do artigo 258 a uma partida. Portanto, trata-se de atleta que não é primário, razão pela qual não há de descogitar a eventual aplicação de advertência, ainda que se opte, nesse caso, por desclassificação para o artigo 250. No que se refere ao treinador, não obstante as imagens apresentadas, as imagens simplesmente demonstram que, de fato, houve uma confusão e que essa confusão foi iniciada justamente pelo treinador ter segurado a bola, o papel que não lhe cabia ali naquele momento. Ele deveria ter aguardado o gandula que as coisas ocorressem da forma regular, conforme as normas do futebol. Nesse sentido, então, a Procuradoria requer a condenação de todos os atletas e treinador, conforme requerido na denúncia, e essa é a minha fala. Obrigado, doutora Mariana. Com a palavra, o doutor Leonardo. Primeiramente, cumprimentar a todos, nobres auditores, senhor presidente, procuradoria, relator, os demais presentes aqui, secretaria, meus colegas advogados. Apresentar, então, também separadamente, né, as defesas. Primeiro, no que tange o técnico Ricardo Corbachini, que, na verdade, a defesa traz que ele pegou a bola, não no
todo respeito à minha procuradora, mas o Gandula nem chegou a tocar na bola, na verdade, a área técnica dele foi invadida por um atleta do 15 de novembro, que pegou a bola e tentou fazer com que o lateral fosse cobrado fora da posição onde havia saído a bola, razão pela qual o técnico do Primavera pegou a bola e, menos de 3 segundos com ela, já foi empurrado por um atleta do Esporte Clube 15 de novembro, caiu ao chão, o árbitro interpretou que deveria ser expulso, mas, haja vista as imagens e também a fala do treinador, que infelizmente não pôde estar aqui presente, essa defesa pede que ele seja absolvido e, caso não seja entendimento, que seja simplesmente advertido pelo 258. No que tange o atleta Bruno Santos, também respeitando o que a nova procuradora apresentou, mas eu acredito que as imagens podem sim demonstrar que em ato as mãos não acertaram o rosto do adversário do atleta Bruno, na verdade pegou no peito. No lance de proteção de bola, o jogador é centroavante, então ele usa da força física para poder proteger a bola, para poder virar o corpo, e nesse ato de proteção da bola de virar, a mão também acabou atingindo o peito do adversário, que foi ao chão com a mão no rosto, razão pela qual a arbitragem interpretou que ele deveria ser advertido com o segundo cartão amarelo, pedindo, então, dando o segundo cartão e expulsando o jogador. Então, também nesses termos, pelo apresentado, a defesa pede a absolvição do atleta, não sendo entendimento, que seja aplicada por conta do segundo cartão amarelo, a pena de advertência. Já sobre o atleta Luan aqui presente, que pese a questão da primeira condenação, que de fato houve por maioria no último julgamento, o atleta direcionou-se, veio, se deslocou da cidade de Indaiatuba até aqui para apresentar o seu depoimento, a defesa pede respeitosamente que isso seja considerado, ele apresentou a versão dos fatos, apresentou também a imagem que mostra que no caso do segundo cartão amarelo, ele atinge o peito do jogador, ele é volante, é uma posição que acaba havendo um pouco mais de contato físico, é uma posição onde a disputa de bola é um pouco mais acirrada dentro do meio de campo, e apresentando, inclusive pediu desculpas ao árbitro, como apresentou, mas entendeu-se que a mão dele atingiu o peito, e não o rosto do jogador. Ele acabou sendo advertido também com o segundo cartão amarelo, foi expulso, porém, haja vista a presença dele aqui, as imagens demonstradas também, a defesa pede que mesmo nesse caso, entendendo que não houve prejuízo, não houve nenhuma sequela ou nenhum problema a nenhum de seus adversários, pede a desclassificação por 250 e, sendo entendimento, que ele seja penado com simplesmente uma mera advertência, que servirá, claro, como maneira de repreender para que futuros cartões ou expulsões não aconteçam. Essa é a defesa apresentada, senhores. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Leonardo. Com a palavra, doutor Breno. Presidente, cumprimentando a doutora Procuradoria novamente pela brilhante sustentação e o advogado pela brilhante defesa feita aqui no presente caso, buscarei ser breve e sucinto. À luz das provas apresentadas nos autos e do esclarecimento trazido aqui pela parte, eu vou buscar, na verdade, de forma bem sucinta, abordar os seguintes aspectos, presidente. Começo aqui pelo atleta senhor Bruno Santos de Oliveira. Apesar das imagens apresentadas aqui, dos vídeos que foram colacionados, me parece, data máxima vênia, que, pelo menos, o vídeo que eu visualizei, não consegui ver com clareza que pegou no peito ou que não pegou no peito. Não consegui entender, não consegui que isso corroborasse a tese defensiva e, portanto, não me pareceu um documento, uma prova apta a afastar a presunção de veracidade da súmula. E, nesse sentido, também entendo que não é possível desclassificar para o artigo 250 porque se tratava de disputa de bola. E, justamente, o artigo 254 é expresso nesse sentido. No entanto, considerando que não houve necessidade de atendimento, entendo pela aplicação da pena mínima, senhor presidente, convertida em advertência para o atleta senhor Bruno Santos de Oliveira. Indago se eu posso continuar com o voto em relação aos demais. Por favor, doutor Breno. Só para falar sobre esse caso, nas imagens que nós vimos, me pareceu que o primeiro cartão amarelo foi pior do que o segundo. Eu tive essa sensação também, mas eu confesso que eu não consegui ver porque estava mais longe. Eu tenho esse problema aqui, O primeiro me parece que... eu não me senti Dá pra gente ver, mas...
Foi mais violento no primeiro. Eu tive essa impressão. sensação, mas aqui já até em termos de discussão e debate, senhor presidente, me parece que talvez se tivesse um depoimento do atleta tal qual o treinador fizesse isso, talvez esclarecendo algum... Não, doutor. Obrigado. Enfim, para todos os efeitos. Então, talvez isso pudesse, mas no meu entendimento nesse Não, momento, eu senhor presidente... achei perfeito. É que ficou essa impressão, Sim. eu fiquei com essa impressão de que o primeiro lance, na Não, verdade, ao meu ver, me pior pareceu mais grave. O primeiro me pareceu mais do que grave. o segundo. Até pelo fato de ter sido advertido anteriormente por supostamente a mesma conduta, mas enfim. Exatamente. E aqui já passo ao atleta senhor Luan Martins Gonçalves, que aqui, pedindo vênia a respeitosa opinião e parecer da Procuradoria, entendo que não é o caso também de desclassificação para o artigo 250, porque se tratava de disputa de bola, porém, divergente do primeiro caso, até pelo frame, que foi muito específico, e nesse ponto, senhor presidente, não me pareceu tão longe assim, não pegou, pelo menos aos meus olhos, não pegou no rosto do atleta. Me parece aqui que o atleta conversou com outro atleta atingido, não necessitou de atendimento médico, já cumpriu a sanção no próprio campo de partida com a expulsão, né, já no final, inclusive que depois ensejou até o empate dentre as agremiações. Então, eu entendo pela absolvição do senhor Luan Martins Gonçalves da equipe do Primavera. E, por fim, em relação ao senhor Ricardo Koubachini, acho que pronunciei isso certo agora o sobrenome, me parece que as imagens não negam aqui que houve, de fato, um atraso, ainda que de segundos, mas ele segurou indevidamente, ao meu ver, essa bola. Inclusive, isso deu um princípio de tumulto, sim, tanto que o atleta que empurrou ele, consta da súmula, depois foi expulso. Então, houve ali um desgaste, tudo bem que pode se falar da emoção, do calor do jogo, mas me parece sim que houve uma irregularidade ali, inclusive no próprio depoimento ele reconhece que pegou a bola para depois apontar para o árbitro ou para o Gandula onde teria saído, e eu entendo pela aplicação da sanção mínima de suspensão de uma partida convertida em advertência, senhor presidente. E por fim, só para finalizar, isto posto, entendo para todos os efeitos também que não haveria, ainda que na remota hipótese de não absolver o senhor Luan Martins, em falar-se em reincidência, pois o artigo supostamente violado no outro caso dele foi o artigo 258 e não 254. Como se trata de direito sancionador, de aplicação de uma medida restritiva, eu tendo a ser taxativo e um pouco mais garantista nesse ponto, então só para esclarecer os colegas que eu particularmente não entenderia pela reincidência nesse caso. Perfeito. Como voto. Muito obrigado, doutor Breno. Eu passo a palavra ao doutor Rafael. Obrigado, presidente. Vou pela ordem aqui da denúncia. Em relação ao atleta Bruno Santos, eu acompanho o voto do relator, voto pela advertência. Presidente, em relação ao atleta Luan, eu peço vênia ao relator, a conduta que, pelo menos na forma descrita pelo árbitro, é idêntica. Realmente, a segunda imagem não deixa muito claro ali, nós não temos a primeira imagem. Então, eu levando em consideração a reincidência aqui, eu penso de forma distinta, mas não sei nem se é o caso, não sei se já houve o trânsito em julgado. Acredito que sim, porque consta da ficha disciplinar, mas também vou levar em consideração que o atleta compareceu e explicou para a gente o ocorrido. Então, eu vou votar, presidente, uma partida convertida em advertência. Com relação ao técnico, eu peço vênia também ao relator. Eu não sei nem se foi o caso do atleta Luan, dessa primeira rodada, que foi expulso com... Eu tenho por praxe, em caso de segundo cartão amarelo, votar pela advertência. E tenho mudado um pouco isso em relação a situações de que alguém segura a bola, um atraso, a cera demasiada. E nesse caso, por mais que ele foi muito rápido, o atleta acho que do 15, né, da outra agremiação já chega empurrando ele, mas poderia ter sido evitado. Simplesmente deixado a bola entrar, não foi isso que garantiu o empate, não foi por isso que eles não perderam o jogo. Então, entendo desnecessário, causou um tumulto que não tinha o porquê. Então, por esses motivos, presidente, eu voto em uma partida para o técnico Ricardo, da agremiação do Primavera. Pois não. Doutor Abrão. Boa tarde a todos, senhor presidente. Eu vou acompanhar, em relação ao Bruno Santos de Oliveira, eu vou acompanhar o voto do relator,
é uma partida convertida em advertência. Perfeito. Eu vou, com todo respeito, divergir do nobre relator em relação ao Luan. Eu não vi por que puni-lo, eu vou absolvê-lo. E em relação Então, ao... o senhor vai acompanhar o voto do relator com relação Assim, pela absolvição. é exato. Perdão. Tá. Em relação ao técnico Ricardo, É. não vejo por que puni-lo por tanta gravidade, não houve uma advertência. Advertência. É. Então, o senhor acompanha também o voto. Na verdade, o senhor acompanha o voto do relator. É isso? De fato foi É, isso. acompanha o voto do relator. Perfeito. Doutor Felipe. Com relação ao senhor Bruno, eu vou acompanhar o voto do relator, não vou ficar aqui me estendendo, acho que ele já elucidou bem. O segundo, o primeiro lance que foi mostrado dá para ver bem, o segundo a câmera está mais longe, não deu para ver tão bem, então nesse sentido vou acompanhar o voto do relator e vou votar pela advertência. Com relação ao senhor Luan, eu vou pedir vênia e vou votar pela... Eu vou votar como votou o doutor Rafael, voto divergente, vou votar pela advertência também. E com Uma partida convertida em advertência. Isso. E com relação ao senhor Ricardo, técnico, eu vou acompanhar o relator também. Uma partida convertida em advertência no 258. Pois não. Bom, deixa eu traduzir isso aqui agora, Bom, eu também não vou me estender muito, mas eu vou acompanhar o voto do eminente relator pela advertência do atleta Bruno. Eu vou pedir vênia ficar com a divergência com relação ao senhor Luan para uma partida convertida em advertência. E no caso do treinador, eu também vou acompanhar o voto do relator pela advertência. Então, no caso do senhor Bruno, foi por unanimidade, no caso do senhor Luan, por maioria, e no caso do senhor Ricardo, treinador, também por maioria. Perfeito? Muito obrigado, doutor. Muito obrigado ao atleta. A pela presença. Procuradoria vai requerer a lavratura de acórdão, presidente. Lavratura de acórdão. O que você perguntou? Os dois. Os três advertências. No caso do Bruno, por maioria. O primeiro foi unanimidade, mas a advertência no caso dos três. Tá? Bom, agora aqui nós vamos ter que esperar umas 2 horas.
Você está pedindo voto divergente também? Não, só acordo. Só o acordo. Ah, um não, né? É. Pronto. Então agora não tem mais nenhum pedido de preferência, né? Doutora, não tem um pedido? Doutor, obrigado. É o 47? Ah, então tá bom. Então eu passo novamente a palavra ao doutor Breno, relator do processo 47/2023. Doutor Breno, com a palavra. Senhor presidente, trata-se de partida entre o Comercial RP e o Lemense pelo Campeonato Paulista 2 Profissional. A Procuradoria de Justiça Desportiva apresenta denúncia em face do atleta Nicolas do Carmo Paiva, da equipe do Lemense, pois consta que foi expulso, pois após já ter sido advertido com cartão amarelo por impedir um ataque promissor, atingiu seu adversário, o senhor Carlos Eduardo Baroni Barbosa, com uma entrada temerária na disputa de bola. Também apresenta denúncia em face da equipe do Comercial RP, como incurso no artigo 191, inciso 1, pois consta que a placa de substituições estava quebrada, não mostrando os números de forma correta. Tem mais alguma coisa? Não. A Juliana? Não tem cara de Ricardo, né? Soprando o nome dele. Não, mas eu não sei se é ela do coisa. Ah, ela tá pelo Lemense. Doutor, só vai fazer pelo... Vai. Não tem defesa juntada de ninguém, né? Não, então... Tem um Fábio aqui, mas não é você, né? É. Tem uma relação imensa de gente aqui, mas não é você. Doutor, a senhora tem alguma prova para produzir? Vídeo? Pois não. Que demora. Tecnologia aqui é muito... Quem é a culpada? Doutora Juliana. Vamos lá. Não quer passar, como sempre. Não tiver nada muito sério. Tem, não tem? Como é que nós fazemos? O vídeo é essa jogada, doutora, do cartão vermelho? Foi segundo amarelo? Não. Não precisa olhar a súmula. Foi segundo amarelo ou foi vermelho direto? Segundo amarelo. Motivo cartão vermelho? Foi segundo amarelo. Olha a súmula no sistema, todos parecem cartão vermelho. Ah, é? Chegou? Não, mas é que precisa passar a prova antes. É, vamos ver a prova primeiro.
acho que ele bota só a consequência. Mas deveria mudar, né? Então. Porque fica São coisas distintas, né? diferentes, Porque, inclusive, o cartão amarelo permanece. Se o cara tomou o vermelho direto, ele continua com o amarelo, né? É, Você tem dois, então no terceiro e terceiro. exatamente. Agora zero. Se dois amarelos. Não, se ele toma o vermelho direto. Aí você tira o amarelo e só no Não? É. Ah, O então. amarelo continua. Se você toma dois vezes, é. Não tá indo, presidente. Se quiser, vê no celular dela. Vídeo e depois. Se vocês quiserem, tá fácil. Se não, também não tem. Se a senhora quiser passar no seu celular, É? pode passar. Não tem problema nenhum. Então Vamos vamos. soltar como eram nos bons tempos. Né, Fábio? Você lembra? Ficava todo mundo levantando. É, tal. Ou senão era na sala do Carlão, né? Era na sala do Carlão. Vamos para a sala do Carlão. Aí você é todo mundo. E aí, como é que vai? Pô, então vamos. Então, primeiro pro doutor Breno, por Então favor. vai. Ela já adiantava tudo. Quer ver, doutor Abrão? Aproveita aí a imagem. Pode botar só um pouco para no momento. Vai ser aqui embaixo. Vai ser aqui. Aí, ó. Isso. Obrigado. Prontos? Pro jogador, o árbitro do comercial do. Do comercial do Levense, daqui a pouco a gente informa. Recolhe o cruzamento, vai para a boca do gol, afasta a zaga do comercial, agora falta. Tá ótimo. Para quem não vai comprar, toma um pinçãozinho, grava. É legal. Doutora Mariana. Nobres auditores, com relação ao denunciado Nicolas, as imagens elas não refutam aquilo que foi registrado na súmula de que o atleta agiu de maneira hostil com o adversário, dando essa entrada na disputa de bola, que poderia ter gerado uma lesão maior, razão pela qual, então, reitero os termos da denúncia e aguardo a condenação nos termos propostos pelo meu colega oficiante. Com relação ao comercial de Ribeirão Preto, é obrigação da equipe mandante providenciar as placas de substituição de maneira adequada, conforme lhe exige o regulamento da competição, lembrando que os clubes recebem cotas de patrocínio, de televisão, de transmissão, é a cota mais alta, acho que nos últimos 10 anos, pelo que eu vi na imprensa. Então, dessa forma, o clube tem condição financeira e tem obrigação regulamentar de providenciar as placas de substituição de maneira adequada. Portanto, então, descumpriu o regulamento da competição de maneira a incidir na conduta prevista no artigo 191 do CBJD. Obrigado, doutora Mariana. Com a palavra, a doutora Juliana. Então, primeiramente, boa tarde à pessoa do presidente, auditores, relator, procuradoria, caro colega. Bom, eu quis mostrar o vídeo porque eu acho que ele é bem claro, que é um lance super comum, sem agressão, sem violência. Foi uma falta para parar a jogada, claramente. O estado do gramado, eu acho que até
ajuda, assim, piora um pouco a condição, né? Se ele tivesse conseguido deslizar, acho que talvez nem teria pego. Infelizmente não consegui o depoimento do jogador por questão de calendário, né, de treino. Mas, então, eu acho que o vídeo é muito claro. E considerando que é um segundo cartão amarelo, expulsão, né, decorrência de segundo cartão amarelo, não teve violência, não precisou de atendimento, o jogador foi expulso e saiu tranquilamente, não teve protesto, não teve nada. Eu vou pedir primeiramente pela absolvição. Se não for esse o entendimento, então, pela aplicação do parágrafo 2º, substituindo a suspensão por advertência, e, caso ainda não seja esse o caso, a aplicação pela pena mínima. Obrigado, doutora Juliana. Doutor Fábio. Boa tarde a todos, primeiramente. Bom, com relação à agremiação comercial, então, veio denunciada no 191, né, como um descumprimento de regulamento, visto que as placas para substituição, elas estavam quebradas aqui de acordo com a súmula, né, embora realmente eles tenham essa responsabilidade, né, entendo que possa ter acontecido algo que não foi algo imprevisível durante a realização da partida, mas que nos próximos jogos, tanto que não temos nenhuma súmula posterior com o mesmo ocorrido, né, entendo aqui que eu peço, na verdade, a defesa pleiteia a aplicação da pena mínima com a conversão em advertência, visto que não gerou prejuízos para a partida, principalmente. É a defesa. Obrigado, doutor Fábio. Com a palavra, doutor Breno. Presidente, renovando os cumprimentos à douta Procuradoria, cumprimento também aos nobres advogados pelas excelentes sustentações feitas aqui. E no presente caso, iniciando pela denúncia do artigo 250 em face do atleta Nicolas do Carmo Paiva, a bem da verdade, o vídeo apresentado não afasta a presunção de veracidade da súmula, ao contrário, acaba até corroborando a sua narrativa, de modo que me parece que assiste razão a douta Procuradoria de Justiça Desportiva nesse caso. No entanto, não vislumbro gravidade suficiente, até por conta do atleta atingido não ter necessitado de atendimento médico, e desta forma, entendo pela aplicação da pena mínima de suspensão de uma partida, convertida em advertência, até por se tratar de segundo amarelo. Já em relação à equipe do Comercial RP, de fato, não há qualquer prova que afaste a presunção de veracidade da súmula. Nesse caso, há uma obrigatoriedade da equipe mandante de manter todos os equipamentos em condições e termos de uso. Não há nada que exima de sua responsabilidade, e dessa forma entendo que incide sim na espécie o artigo 191, inciso 1 do CBJD. No entanto, também observo, presidente, que essa agremiação é reincidente específica nesse mesmo dispositivo. Motivo pelo qual eu entendo pela aplicação da multa, segundo a tabela, do valor de R$ 350, e considerando a reincidência, perfaz o total de R$ 700. É como voto. Obrigado, doutor Breno. Com a palavra, doutor Rafael. Obrigado, presidente. Com relação ao atleta Nicolas, presidente, eu vou acompanhar o voto do relator. Eu não queria ter visto o vídeo, não. Só com a súmula eu estava mais tranquilo. É difícil acompanhar o voto do relator com o vídeo. Ele chega ali atrasado, até forma meio precipitada. A situação do campo realmente, sem a menor dúvida, prejudica ali, o que na verdade torna a situação um pouco mais grave, mas ainda assim vou manter no meu entendimento que foi um lance de jogo, uma tentativa ali de roubar a bola, uma disputa de bola, e o atleta não tem aqui outras punições nesse sentido, então eu vou acompanhar o voto do relator. Presidente, com relação à agremiação do Comercial, a gente até julgou um caso parecido, em um problema em placa ter parado de funcionar e ter voltado a funcionar na mesma partida, e aqui, diferentemente, não me parece ser este o caso. Eu até puxei aqui a tabela do Paulista 2 e a agremiação do Comercial jogou novamente em casa
para o azar deles no dia 11, sábado agora, e a placa de substituições não tinha nenhuma condição conforme a observação aqui eventual do árbitro. Então, fica claro que não foram tomadas as providências necessárias. Então, presidente, por esse Incidência. é uma reincidência. Por esses motivos, eu voto uma pena de R$ 800, já levando em consideração a reincidência. Presidente, só para fazer um esclarecimento, a tabela da Federação Paulista aqui disponibilizada em relação ao artigo 191.206, eu entendo que é só em relação a atrasos. Eu não entendo que o artigo 91, nesse caso específico de descumprimento do regulamento, deve ser seguido. Então, estou aqui utilizando um parâmetro diferente, no caso R$ 400, com a reincidência 800, só para justificar, porque eu não sigo a tabela. Esse é meu voto, presidente. Obrigado, doutor Rafael. Doutor Abrão. Senhor presidente, eu vou acompanhar o voto do relator em relação ao Nicolas, uma partida. Mas o E a relator agremia- vai se converter em advertência ou uma partida? Não, uma partida. Então o senhor não vai acompanhar o voto do relator? Não, Tá. eu entendi que... Deixa eu ver o lance ali, né? Não, porque o lance foi um pouco por trás, É. um pouco forte. Então, uma partida ao Nicolas e R$ 700, que é o voto do relator, não é? Isso, é 700, né? Incidente. Esse é meu voto. Pois não. Obrigado, doutor Abrão. Doutor Felipe. Com relação ao atleta Nicolas, eu acompanho o voto do relator, uma partida convertida em advertência, apesar de que vendo o vídeo me parece mais grave do que o caso anterior que a gente julgou, carrinho, enfim, etc. Mas ainda assim eu vou votar pela advertência. E com relação à equipe do comercial, eu vou acompanhar o voto divergente, o voto do Dr. Rafael em R$ 800. Acho que assim, essa questão de placa, enfim, tudo que abrange a organização do jogo, o espetáculo esportivo é o mínimo do mínimo que você exige. E o clube não está cumprindo o mínimo do mínimo. Então, acho que R$ 800 tá de bom tamanho. Perfeito. Então, mais uma vez, vamos aqui. Bom, com relação ao atleta. Eu vou acompanhar o voto divergente apresentado pelo doutor Abrão para aplicar a pena de uma partida. Pelo vídeo aqui ficou demonstrado totalmente ser uma jogada totalmente diferente do primeiro caso. Entrou com excesso de violência e ali acabou. O outro atleta deu sorte e que não aconteceu nada, porque a entrada foi por trás, né? Uma partida acho que era de bom tamanho. Mas então, por maioria, vai ficar pela advertência. E no caso da agremiação, eu vou acompanhar o voto do relator por uma multa no valor de R$ 700. Perfeito? Doutora? Então, os dois por maioria, tá? No caso do atleta, advertência por maioria, e no caso da multa, R$ 700 também por maioria. Hein, Fábio? Agora procurar.
Eu passo a palavra agora ao doutor Abrão, relator do processo 48 de 2023. Doutor Abrão, com a palavra. Processo 48/2023, Grêmio Novo Horizontino versus Ponte Preta. A Procuradoria de Justiça Desportiva, por seu representante, denuncia Guilherme Henrique de Souza, da equipe da Ponte Preta, como incurso no artigo 250 do CBJD, por segurar seu adversário de número 10, senhor Rodolfo José da Silva Bardella, impedindo uma oportunidade clara e manifesta de gol. Este é o relatório, senhor presidente. A palavra, doutora Mariana. A Procuradoria vai reiterar os termos da denúncia e aguardar a aplicação nos termos do entendimento dessa comissão. Acrescento que ele é reincidente. Tem defesa? Então não vai se manifestar, né? Então eu vou pedir ao doutor Abrão para fazer um resumo da defesa. Presidente, só para esclarecer, eu acredito que ele não seja reincidente, porque a única pena que foi de advertência. Não configuraria, apesar de constar aqui na ficha disciplinar. Perfeito. Doutor Abrão, se eu puder fazer um resumo da defesa que foi juntada? Ou não? A defesa alega, em que pese a presunção de veracidade, note-se que a falta do atleta denunciado não aconteceu numa oportunidade clara e manifesta de gol, conforme imagem abaixo. Então, aqui aparece a imagem. Então, aqui aparece... Não tem vídeo, Gabriel? Defesa só juntou a falta? Acho que não mesmo, não tem nem vídeo. Mas você viu as ocorrências nesse? Ele destaca aqui que aconteceu muito longe da área. Não tem nada a ver com... Não há como falar em oportunidade clara e manifesta de gol. O lance em questão não foi grave e a arbitragem erroneamente aplicou o cartão vermelho direto ao atleta denunciado. Ele invoca o parágrafo 2º do artigo 250 do CBJD, que é facultado ao órgão judicante substituir a pena de suspensão pela advertência, se a infração for de pequena gravidade. Requer a absolvição do atleta denunciado. Não sendo esse o entendimento, requer a advertência com fulcro no parágrafo 2º do artigo 250 do CBJD. Se ainda assim esse não for o entendimento dos nobres julgadores, requer a condenação na pena mínima do atleta denunciado. Esse é a defesa, senhor presidente. Obrigado, doutor Abrão. Então podemos ir ao voto. Meu voto é uma partida. Uma partida? É. Perfeito. Doutor Rafael. Presidente, eu peço vênia, cartão regulamentar, que é o último homem. A defesa discute a interpretação do árbitro, eu não vejo muito sentido. Uma partida convertida em advertência. Perfeito. Doutor Felipe. Eu vou pedir vênia e vou acompanhar o voto divergente na esteira de julgamentos anteriores, uma partida convertida em advertência. Perfeito. Doutor Breno. Presidente, pedindo vênia ao brilhante voto do relator, acompanho a divergência apenas com observação. Tenho a impressão aqui que, apesar da imagem,
O que poderia, em tese, corroborar a defesa apresentada, talvez fosse um vídeo e não uma imagem estática aqui, para que pudéssemos observar o lance, né? Como o doutor Rafael mencionou, parece ser o último homem aqui, que embora esteja longe da área, a princípio, me parece inequívoco. Embora seja uma imagem estática, não me parece que a tese defensiva foi corroborada pela imagem. Então, nesse ponto, acompanho a divergência. Obrigado, doutor Breno. Também peço vênia ao nobre relator, mas vou acompanhar o voto divergente. Então, por maioria, ficou decidido pela advertência do atleta Guilherme. Por maioria. Encerramos esse. Eu passo agora a palavra ao relator do processo 49 de 2023, doutor Felipe Boro. Obrigado, presidente. Processo número 49 de 2023, partida Clube Atlético Juventus contra São Caetano Futebol Limitada, Paulista 2, realizado no dia 1º de fevereiro de 2023, em que são denunciados 3 atletas do São Caetano, o senhor Valmir Aparecido Franci de Campos Júnior, concurso nos artigos 254 do CBJD, o senhor Pablo Vinícius Pereira Mendes, em curso nos artigos 250 e 258 do CBJD, e o senhor Gerle Ferreira de Souza, em curso no artigo 258 por 2 vezes e 258B. Consta da denúncia que o senhor Valmir Aparecido Franci de Campos Júnior, conforme relato do árbitro, por atingir com o cotovelo com uso de força excessiva o rosto de seu adversário número 15, senhor João Roberto Custódio, na disputa da bola. O jogador atingido necessitou de atendimento médico e continuou da partida. Recebeu, por esse motivo, um cartão vermelho direto. Na disputa da bola, atingiu com o cotovelo com uso de força excessiva o rosto de seu adversário, senhor João Roberto Custódio. Também é denunciado o senhor Pablo Vinícius Pereira Mendes, artigo 250 e 258 do CBJD, conforme o relato do árbitro, expulsou o atleta por retardar o reinício do jogo, conforme que o atleta havia sido advertido anteriormente por ataque promissor. Informa ainda que na saída de campo o atleta proferiu as seguintes palavras: quer ajudar os caras, caralho, dá vitória pra eles, porra. Nesse sentido, é denunciado o atleta no 258 e 250. Também, e por fim, o senhor Gélio Ferreira de Souza, no artigo 258, por 2 vezes, e no artigo 258B. Consta do relato do árbitro. Expulsei o referido atleta após ser substituído, estando no banco de reservas, levantar-se batendo palmas de forma irônica, proferindo as seguintes palavras: olha a merda que você está fazendo, você é horrível, muito fraco. Informa ainda que após ser expulso, o atleta adentrou o campo de jogo, tendo que ser contido por seus companheiros de equipe. Na saída de campo, o atleta ainda proferiu as seguintes palavras em direção ao quarto árbitro: manda eu virar homem, porra. Nesse sentido, é denunciado por 2 vezes no 258 e uma vez no 258B do CBJD. No relatório, presidente. Obrigado, doutor Felipe. Com a palavra, a doutora Mariana. Então vamos lá, mais um caso aqui com vários denunciados. A equipe teve 3 atletas expulsos durante o jogo. No primeiro caso, o atleta Valmir atingiu com o cotovelo o rosto do adversário. Ora, trata-se claramente de hipótese de julgada violenta, a razão pela qual a Procuradoria aguarda a condenação do atleta que foi expulso mediante exibição de cartão vermelho direto por essa conduta absolutamente antidesportiva e agressiva. Com relação ao atleta Pablo, ele foi denunciado em decorrência de 2 condutas. A primeira, por retardar o início de jogo, e, na sequência, ao ter sido expulso, reclama de maneira desrespeitosa a arbitragem, asseverando: quero ajudar os caras, caralho, dá vitória para eles, porra. Não é papel do atleta reclamar com a arbitragem, muito menos de maneira desrespeitosa. Finalmente, o atleta Gerley
foi denunciado por 2 vezes como incurso nas penas do artigo 258 e uma vez como incurso nas penas do artigo 258-B. Isso porque em 2 momentos distintos aqui o atleta dirige-se de forma desrespeitosa à arbitragem, dizendo: olha a merda que você está fazendo, você é horrível, muito fraco, essa é uma conduta. O atleta é expulso lá dentro do campo de jogo, portanto incidindo na conduta prevista no artigo 258-B, e por fim, novamente, desrespeita agora o 4º árbitro, dizendo: manda ele virar homem, porra. Por essa razão, então, a Procuradoria aguarda a condenação dos denunciados nos exatos termos em que foi oferecida a denúncia. Obrigado, doutora Mariana. Doutor Fábio. Obrigado, presidente. Bom, vamos por partes aqui, então. Seguindo, iniciando pela defesa do senhor Valmir Aparecido França de Campos, veio denunciado no artigo 254 como jogada violenta, e ele foi expulso com cartão vermelho direto, né? Ele atingiu com o cotovelo de forma excessiva na disputa de bola o atleta adversário. Aqui, infelizmente, por falta de provas, entendo bem colocado pela doutora Procuradoria. No entanto, vejo que o atleta é primário, né, e mesmo, embora tenha sido com cartão vermelho direto, primeiramente pleiteio a aplicação da pena mínima. Na verdade, pleiteio a aplicação da pena mínima convertida em advertência. Essa é a defesa para o Valmir. Seguindo, o senhor Pablo Vinícius Pereira Mendes. Ele foi expulso com o 2º cartão amarelo por retardar o início do jogo. E ato contínuo, ele proferiu tais palavras: quero ajudar os caras, caralho, dê a vitória para eles, porra. Com relação a retardar o reinício da partida, né, trata-se aqui de algo muito subjetivo, mas eu entendo que, por se tratar de atleta primário, também, não tendo maiores prejuízos para a partida, ele já vai ter que cumprir a automática, se já não cumpriu, peço a aplicação da pena mínima convertida em advertência. Já com relação ao 258, veio denunciado, eu entendo que não seja o caso, né, porque ele reclamou com a arbitragem, né, pode ter feito essa reclamação com palavras de baixo calão, mas que não passaram de interjeições, né? Tanto o caralho quanto o porra aqui utilizados não foram para agredir ou desrespeitar a arbitragem. Ele reclamou de uma forma mais assintosa, mas não entendo que sejam considerados como uma agressão verbal ao árbitro. Então, não vejo que não entendo que se trate de um desrespeito, por isso peço a absolvição do atleta no 258, e caso os senhores entendam de forma divergente, que seja aplicada a pena mínima convertida em advertência. Já, agora, o senhor Gerley Ferreira de Souza, ele havia sido substituído e reclamou ali, né, bateu palmas de forma irônica e falou, olha a merda que vocês estão fazendo, você é horrível, fraco. Realmente existiu o desrespeito aqui na parte após a crítica, né, de você é horrível e fraco. Eu entendo que eu pleiteio pela aplicação da pena mínima convertida em advertência pela primariedade do atleta, mas caso contrário, apenas uma partida. Não entendo que deva se passar mais do que uma partida de suspensão. E entendo também que não se trate de 2 vezes, porque foram atos contínuos. Ele continuou ali, a dinâmica toda, ele bateu palma, cometeu desrespeito, entrou no campo para reclamar e saiu reclamando, né? Então eu entendo que foi uma conduta só, né, a parte do desrespeito. E peço também a aplicação da pena mínima convertida em advertência para o 258-B. Ele está denunciado na invasão. De qualquer forma, peço a aplicação do 83, entendendo que, como foi um ato contínuo e ele entrou no campo para desrespeitar, então ainda peço que seja aplicado o 83
e a pena maior absorva a menor. É a defesa. Foram os 3. Obrigado, doutor Fábio. Com a palavra, o doutor Felipe. Bom, primeiramente com relação ao senhor Valmir Aparecido Francis de Campos Júnior, ele recebeu cartão vermelho direto, conforme consta do relato do árbitro. Atingiu com o cotovelo e com uso de força excessiva o rosto do seu adversário. Não foram produzidas provas no sentido no sentido contrário ao que é relatado na súmula. Então, nesse sentido, por ter sido cartão vermelho direto e pelo que está narrado aí, outro ponto que acabou passando é que o atleta atingido ainda necessitou de atendimento médico, o que demonstra que realmente foi um lance grave. Então, nesse sentido, eu vou votar pela aplicação de 2 partidas no artigo 254. Com relação ao senhor Pablo, ele foi expulso, recebeu o segundo cartão amarelo no 250 e depois, não satisfeito, ainda ofendeu o árbitro falando que ia ajudar os caras caralho, dá vitória para eles, porra. Então, nesse sentido, eu vou votar pela aplicação de uma partida no 250, que foi o motivo da expulsão dele, e uma partida também no 258 pelas palavras que foram proferidas. Com relação ao senhor Gelli, vale uma consideração aqui que, por ele ter um nome peculiar, eu acabei lembrando que, assim, eu acompanhei uma parte da carreira dele. Ele jogou por exemplo, ele já jogou no Palmeiras há uns 10 anos atrás, na penúltima passagem do Filipão, não na de 2018, quando ele foi técnico lá para 2011, mais ou menos. Ou seja, é um cara que já tem uma história grande no futebol, ele já tem mais de 30 anos aí de idade, já deve ter pelo menos uns 15 anos de carreira. Nesse sentido, não é o tipo de comportamento. Não é o tipo de comportamento que você vai esperar de alguém com esse tempo aí de futebol. A bagagem toda, né? Ou seja, ele foi expulso já, ele estava no banco, foi expulso porque bateu palma e começou a falar palavras para o árbitro, que falou, olha a merda que você está fazendo, você é horrível, muito fraco. Depois, não satisfeito, invadiu o campo, ou seja, uma segunda conduta, a primeira no 258, tanto é que a primeira ele é denunciado no 258, a segunda conduta no 258B, por ter invadido o campo, não satisfeito. Nessas 2 condutas ainda teve mais uma conduta, que ele foi em direção ao quarto árbitro e falou, manda ele virar homem, porra. Então, nesse sentido, eu não acolho a tese da defesa de aplicação do 183 e eu vou aplicar aqui o 184 acumulado com o 258 por 2 vezes e o 258B e vou votar por uma partida no 258 pela primeira conduta, uma partida no 258B pela segunda conduta e uma partida no 258 pela terceira conduta, totalizando 3 partidas. Então, só como foram 3 casos, eu vou retomar só para resumir. O primeiro caso é 2 partidas no 254, o segundo caso, que é o primeiro caso do senhor Valmir. O segundo caso é uma partida no 250 e uma partida no 258 No Pablo. No Pablo. E o terceiro caso do senhor Vreli é uma partida no 258, uma no 258B e uma no 258 novamente, totalizando 3 partidas. É como eu voto, presidente. Perfeito. É que aqui eu confesso que eu não entendi direito como ele colocou aqui. Ele coloca aqui, expulsei o referido atleta por após ser substituído, estando no banco de reservas, levantar-se batendo palmas. Ah, tá, ele já estava no banco de reserva. Aí ele tentou entrar no campo. Informa ainda que após ser expulso... Estava no banco, reclamou que o árbitro foi expulso. Aí ele tentou entrar, invadiu. Aí voltou, ficou no banco. Satisfeito, ele ainda foi reclamar com o quarto árbitro. Ah, na hora que ele foi... Ah, entendi, tá certo, Ele já estava no banco. Do lado de fora ele criou toda essa... imagina se ele estivesse jogando. Doutor Rafael. Presidente, eu vou facilitar a sua vida aqui. Ainda bem. Eu vou acompanhar o voto do relator em todos os casos. Meu único entendimento diferente é com relação ao último, que eu entenderia pelo artigo 183. Só que na minha contagem aqui, na minha dosimetria, ficaria em 3 partidas. Então, para não dificultar, eu acompanho na íntegra. Obrigado, doutor Rafael. Doutor Abrão. Eu vou acompanhar o relator nos casos
os 3 casos, e é o que eu acabei de falar, só não teve uma terceira partida porque não teve uma quarta oportunidade do rapaz, do Gerley reclamar, né? Então, Valmir, 2 partidas, Pablo Vinícius, 2 partidas, Gerley, 3 partidas. Resumindo, acompanho o relator. Perfeito. Doutor Breno. Acompanho integralmente o voto do relator, presidente. Obrigado, doutor Breno. Eu também vou acompanhar. Primeiro, eu quero parabenizar o voto do relator, acho que foi um voto preciso, e vou acompanhar integralmente o voto. Então, no caso do senhor Valmir, por unanimidade, 2 partidas. Não está entrando aqui. Sou unânime. Obrigado. Indo. O processo de número 50 foi adiado. O processo 51 nós já fizemos, teve um pedido de preferência. Então, agora é o processo 52 de 2023. Eu passo novamente a palavra ao doutor Felipe. Processo número 52 de 2023, partida Rio Claro Futebol Clube contra Atlético Monte Azul. São denunciados senhor Luiz Eduardo Vota Salal, do Rio Claro, em curso nos artigos 258, 258B e 243C. O senhor Thiago Scalco, nos artigos 258 e 258B do CBJD. E o senhor Cleiton Bastos Vieira, Rio Claro, do Rio Claro, no 258 do CBJD. Conforme relato, é denunciado o senhor Thiago Scalco, no 258 e no 258B, na súmula da partida, que o senhor Thiago Scalco, na hora denunciado, após o término da partida, adentrou o campo com o celular nas mãos, protestando em direção ao assistente número 2, dizendo: olha aqui, eu tenho as imagens, eu gravei tudo, está aqui que foi gol. Nesse sentido, é denunciado no artigo 258 e no 258B. Também é denunciado o senhor Luiz Eduardo Vota Salal, no 258, 258B e 243C do CBJD. Constando na súmula da partida, o relato que o denunciado, o senhor Luiz Eduardo Vota Salal, adentrou o campo de jogo e se dirigiu ao assistente número 2 com o dedo em hit, proferindo os dizeres: você cometeu um crime aqui hoje. Foi muito gol. Está tudo gravado, sendo contido pela comissão técnica da equipe. O relato segue informando que o denunciado se dirigiu ao vestiário da arbitragem e, após ter sua entrada negada, com o dedo em hit em direção ao quarto árbitro, o senhor Gabriel Furlan, disse: você não me conhece, tira o seu uniforme que eu tiro a minha camisa e vamos resolver isso lá fora. Nesse sentido, foi denunciado no 258 e no 258B.
e também no 24PC, por dizeres, você não me conhece, tire seu uniforme, tire minha camisa, vamos resolver isso lá fora. Também é denunciado o senhor Cleiton Bastos Vieira, no artigo 258, relatório da súmula da partida, que o senhor Cleiton Bastos Vieira, hora denunciado, se dirigiu ao vestiário da arbitragem após o término da partida e solicitou seu ingresso, sendo contido. Após ser contido, o denunciado teria expressado ao árbitro a intenção de falar com o senhor Gabriel Furlan, quarto árbitro, tendo solicitado novamente a entrada no vestiário, também negada. O relato segue informando que, após ter sua entrada negada, o denunciado, o gerente de futebol da equipe mandante, proferiu os dizeres: vocês são muito arrogantes por não me deixar entrar no vestiário. Nesse sentido, é denunciado no artigo 258 do CBJD. É o relatório, presidente. Obrigado, doutor Felipe. Doutora Mariana. Então, nobres auditores, aqui a gente tem um caso repleto de diversas condutas distintas, todas elas havidas por membros da agremiação mandante da partida, então, do Rio Claro, 3 pessoas identificadas como membros do Rio Claro. Com relação ao infrator Thiago Scalco, que foi identificado na súmula como membro da comunicação do Rio Claro, portanto, não se sabe por que ele resolveu ir reclamar com a arbitragem, mas ele ingressou em campo de jogo e foi em direção ao assistente dizendo: olha aqui, eu tenho as imagens, eu gravei tudo, está aqui que foi gol. Lembrando que tem VAR na competição. Tem VAR? Talvez, não tem? Ah, não, Não, desculpa. Paulista, Não, é a 2. A 2 não tem VAR, mas tem a transmissão. Mas poderia ter resolvido Poderia o ter problema. resolvido o né? problema, mas Só no caso olhando não tem, no não é VAR. papel do diretor de comunicação ingressar em campo e assim dessa forma. O VAR não cai. Ele quis assim agir. Então, ele ingressou em campo de jogo sem autorização, de maneira a incidir na conduta prevista no artigo 258B e reclamou de forma desrespeitosa, de maneira, então, a incidir na conduta do artigo 258. Essa foi das condutas, das 3 indicadas aqui da denúncia, a mais leve. A mais grave é a que eu vou relatar agora do senhor Luiz Eduardo Vota Salal, que ingressou em campo de jogo e também com dedo em riste disse: você cometeu um crime aqui hoje, foi muito gol, está tudo gravado, aqui a gente tem um desrespeito. Como se não bastasse, ele pratica uma ameaça grave para o árbitro, dizendo: você não me conhece, tira o seu uniforme que eu tiro a minha camisa e vamos resolver isso lá fora. É uma situação tanto quanto grave que merece uma reprimenda adequada por essa comissão disciplinar. Ainda, como se não bastasse, invadiu o campo de jogo e, desrespeitando ali o local em que poderia estar, de maneira, portanto, a incidir nas condutas do artigo 258B. Por fim, o infrator Cleiton dirige-se também de maneira desrespeitosa à arbitragem, solicitando o ingresso dentro do vestiário, tendo sido impedido de ingressar, teve que ser contido ali, conforme relatado na súmula, para que ele não invadisse o vestiário da arbitragem, disse: vocês são muito arrogantes por não me deixarem entrar no vestiário. Dessa forma, também incorreu nas condutas do artigo 258. Então, a Procuradoria reitera os termos da denúncia, salienta a ameaça à vida, que deverá receber uma penalidade severa aqui por essa comissão disciplinar, que é conhecida justamente por ser justa na dosimetria da pena com relação a casos que são sérios. Obrigado, doutora Mariana. Doutor Fábio. Muito obrigado, presidente. Mais um aqui que vamos por partes. Bom, nesse caso, eles entraram em contato comigo, gostariam de ter vindo, mas não puderam vir pela questão de logística, né? Mesmo por causa dos jogos, e tinham, parece que, outros compromissos firmados anteriormente. Até me perguntaram se haveria a possibilidade de adiamento, mas eu vislumbrei aqui que se eles não poderiam vir em outro momento, não valeria a pena. Adiamento. Não valeria a pena adiar. Bom, me foi explicado, né? Infelizmente não consegui provas para apresentar aqui, mas vou tentar explanar aqui da melhor forma possível. E vou começar aqui na ordem, para facilitar, na ordem da denúncia. Então, começarei pelo senhor Tiago, né? O Tiago, ele é jornalista da agremiação, ali ele cuida da parte de marketing também. Todos eles têm as credenciais para poder estar dentro do campo, né? Então, é exatamente por isso que o Tiago estava lá. E exatamente ele estava com o celular ali, porque ele faz as imagens para a agremiação. E aqui veio constar na denúncia que após o término da partida, ou seja, a partida já tinha acabado,
ele foi entrou no campo e proferiu as palavras aqui. Olha aqui, eu tenho as imagens, eu gravei tudo, está aqui, foi gol. Tudo bem. Ele veio denunciado no 258B como invasão. Eu entendo que, nesse caso, não deva incidir o 258B porque a partida já tinha terminado. E o 258B, ele expressa invadir o local destinado à equipe de arbitragem ou local da partida, prova equivalente, durante sua realização. Né? Aqui temos dois fatores. Nós temos o evento esportivo e a partida. A partida, ela está dentro do evento esportivo. E a partida termina, ela vai ali das 10 do horário X, vai ao horário Y. E ela tendo terminada, existe a possibilidade de quem é permitido entrar no campo. Tanto é que, nos casos de comemoração de final de campeonato, quem está todo mundo no campo, todo mundo ia ter que ser denunciado. Né? Então, eu entendo aqui que o 258B não deve incidir para quem pode entrar no campo depois que a partida terminou. Por isso que eu peço a absolvição do Thiago com relação ao 258B. E com relação ao 258, que ele veio denunciado também como atitude antidesportiva, mais uma vez eu friso que não é proibido reclamar. Inclusive, é um direito constitucional. O que o CBJD veda é o quê? A reclamação desrespeitosa. E isso, obviamente, em qualquer lugar. Agora, as palavras aqui proferidas, olha aqui, eu tenho as imagens, eu gravei tudo, está aqui, foi gol. Eu não vejo desrespeito algum na conduta dele. Né? Eu entendo que puni-lo um desrespeito é chancelar que a arbitragem, todos os árbitros são intocáveis. Eles são do alto escalão e não podem receber nenhuma crítica, né? E mesmo que seja uma crítica respeitosa, né? Eles não podem ser tidos como intocáveis. Eles têm que, qualquer um pode chegar lá e falar, olha, não concordei com você, né? E só contanto que seja de forma respeitável. Então, para o Thiago, eu peço absolvição em ambos os artigos, entendendo que ele não invadiu o campo de jogo, porque não foi durante a realização da partida, e não proferiu, não foi desrespeitoso. Então, eu peço primordialmente a absolvição, e caso os senhores entendam de forma divergente, no máximo uma advertência, visto que é primário. Em seguida, o caso aqui, que é um pouco mais delicado, do Luiz Eduardo, o Vota Salau. Consta na súmula também que ele adentrou ao campo de jogo com o dedo em riste. Também entendo que o 258B imputado a ele não deva ser aplicado, porque a partida já havia terminado, foi logo em seguida a esse ocorrido do Luiz. Né? Então, já peço a absolvição do 258B dessa invasão, entendendo que não seria possível, né? Mesmo porque o 258B, ele foi... a intenção dele é não atrapalhar o andamento da partida, né? E aqui, como ela já tinha terminado, não teve essa violação. E ele falou, ele proferiu aqui, você cometeu um crime aqui hoje, foi muito gol, está tudo gravado. Aqui, eu acredito que ele cometer um crime aqui não é alegar que o cara é um bandido ou que foi realmente um crime. É uma expressão. Você cometeu um crime aqui hoje, eu entendo que ele falou mais como uma expressão de, pô, você fez coisa errada aqui, né, do que realmente, você cometeu um crime. E não foi no sentido, obviamente, no sentido literal. E também o resto das palavras não foram, de longe foram desrespeitosas. Não entendo, também não teve desrespeito aqui. E ele veio denunciado no 258B e 258 por essa conduta, né? E também peço absolvição nesse caso, né? Aqui é muito diferente do que a gente está acostumado a ver aqui dos desrespeitos evidentes, né? Que ocorrem aqui direto, né? Frequentemente. E também com relação à ameaça, né? O 243C que ele vem, foi com base no quê? Você não me conhece, tira seu uniforme, eu tiro a minha camisa e vamos resolver isso lá fora. É aquela coisa de argumentar para chamar para
Vai, vamos no coloquial aqui, esse é o machão. Mas eu não vejo aqui também uma ameaça de causar mal grave a alguém. Ele não falou, vou te bater, não vou te matar lá fora, vou te pegar. Foi aquele negócio, vamos lá fora resolver então. Aquele... Aí é um problema. Aí é um problema. Entendeu? Então, eu não vejo que isso aqui, as palavras proferidas, elas são em tom de ameaça. Né? É mais um acerto ali do que um tom de ameaça clara que é com o intuito de causar mal grave a alguém, conforme descrito no 243C. Né? Então, primeiramente, com relação ao 243C, eu peço absolvição. E, aliás, primeiramente não, eu entendo pela absolvição, né? Eu peço pela ter absolvição, entendendo que não foi a ameaça, né? Não está configurada aqui a ameaça, né? Porque aqui no 243C ele expressa ameaçar alguém por palavra, escritos ou gestos, ou por também a causar-lhe mal injusto ou grave, né? Não é uma ameaça chamar um cara para briga, não é uma ameaça. Teoricamente, ele chamou para briga. Ele não falou, vou te pegar lá fora e vou te fazer isso. Né? Não ficou explícito um mal grave aqui. Mesmo porque quem poderia ter sofrido mal grave seria ele mesmo, no caso de uma briga. Né? Então, aqui eu entendo não configurada uma ameaça. Então, pro Tiago, não, Tiago não, né? Pro Luiz Eduardo Voto Salal, peço absolvição nos 3 casos também. E vamos ao terceiro denunciado, o Cleiton. Então, aqui temos outro caso que é... Posso fazer uma pergunta antes, até para delimitar? O senhor Luiz Eduardo, que foi a última defesa, você sabe a função dele? Que aqui só, na súmula consta só membro da equipe, como você conversou com eles? Então, deixa eu ver se ele me falou aqui. Não, ele me falou que era o... Não tem problema. O que ele me falou é que são todos credenciados para acesso a campo. Mas ele não falou a função. Não. Ele me falaram, inclusive, que o árbitro chamou o Luiz de bunda mole. Só que aí, como eu não tinha falado, porque não tem como comprovar. Então, assim, embora não tenhamos provas a produzir, mas foi me falado que os árbitros instigaram eles também. Não, né? Então, isso não, é só que minha linha de raciocínio ia... Agora, o Cleiton, ele foi até isso de acordo com consta a súmula, ele foi até o vestiário e pediu para entrar. Né? O árbitro, ele coloca mal, tanto que a doutora Mariana até entendeu que ele tinha sido impedido de entrar como? Contido. Só que, na verdade, veja como o árbitro coloca na súmula, foi contido por mim a entrar. Ou seja, o árbitro proibiu que ele entrasse, não que ele tentou entrar à força, ele solicitou e está contido? Após ser contido, mesmo se dirigiu a mim dizendo querer falar com fulano. Não, no primeiro momento. Está escrito. Deixa eu ver aqui na súmula. Ó. Só deixa eu achar a súmula. Ele coloca aqui, ó. O Cleiton é gerente de futebol, está aqui na súmula. Identificado pelo delegado da partida. Gerente de futebol. Ó, solicitou adentrar ao vestiário de arbitragem sendo contido por mim, árbitro da partida, a não entrada. Não, ele foi impedido só, não incontido. Entendeu? Ele solicitou a entrada. Eles apresentaram o vídeo, doutor, já que eles podiam ver? Não. E aí ele solicitou a entrada. Ele solicitou a entrada e não deixaram ele entrar. E justamente por ele não deixarem ele entrar,
Ele falou, então os senhores são muito arrogantes de não me deixarem entrar para conversar com o quarto árbitro. Ele gostaria de ter conversado com o quarto árbitro. Qual é a função dele? Ele é gerente de futebol. A questão é, ele não foi desrespeitoso. Muito pelo contrário, porque ele solicitou a entrada, não pôde entrar, ou seja, ele não incorreu no 258B, né? Tanto que nem veio denunciado, né, pelo 258B. E aí veio denunciado pela Procuradoria por ter falado que os árbitros são arrogantes de não ter deixado ele entrar. Eu entendo que isso também não é um desrespeito, né? Eu falar, não, eu entendo que vocês são arrogantes por não ter deixado eu entrar. Não é um xingamento, né? Eu entendo também de forma clara que não houve desrespeito aqui. E a atitude dele também foi bem mais tranquila também. Né? Dessa forma, primeiramente eu peço a absolvição do Cleiton também e, subsidiariamente, no máximo, a pena mínima convertida em advertência, visto que dificilmente se caracteriza aqui como um desrespeito, né? Entendendo de que os árbitros não são intocáveis, né? E que não é crime você reclamar. A infração do CBJD é reclamar desrespeitosamente. Perfeito. É a defesa. Obrigado, doutor Fábio. Doutor Felipe. Bom, primeiramente com relação ao senhor Thiago Scalco, que como a doutora Mariana falou, é o caso mais leve, já é bem grave. Bom, ele adentra o campo, conforme consta aqui do relato do árbitro, ele adentra um campo com um celular, ou seja, já está errado aí de primeira, porque, enfim, você não... Tudo bem que já tinha acabado o jogo, mas durante o jogo você não pode ter celular. Quem está lá no... Tudo bem que ele não é da comissão técnica, etc., mas o meu ponto é, quem tá na comissão técnica não pode ficar com o celular, inclusive isso é passível de punição. Então ele não tem nada que chegar com o celular lá e falar, ó, eu tenho aqui as imagens, eu gravei tudo, tá aqui que foi gol. Não faz sentido nenhum ele fazer ele ter esse tipo de conduta. Então, nesse sentido, também eu não concordo que seja ato contínuo, então eu vou votar mais uma vez pela aplicação do 184 para somar as duas penas. Então, no 258, eu vou votar pela suspensão de 15 dias e no 258B, mais 15 dias, totalizando 30 dias, que seria o mínimo. Com relação ao senhor Luiz Eduardo, que esse para mim é o caso mais grave. Bom, primeiramente ele vem com o dedo em riste, fala, você cometeu um crime aqui hoje, foi muito gol, tá tudo gravado. Em seguida, ele vai em relação ao vestiário da arbitragem, tem a sua entrada negada, obviamente, eu vou falar mais sobre isso no caso do Cleiton, sobre essa questão de, enfim, de querer entrar em vestiário de árbitro, que não faz sentido nenhum, mas no próximo caso, eu vou me adentrar mais nessa questão. Mas só para mostrar que, só já adiantando aqui que ele está mais uma vez errado, e depois não satisfeito, ele ainda tem a conduta que é a mais grave de todas, nunca as outras não sejam também, que é de, como o próprio doutor Fábio falou, dar uma de machão e falar, você não me conhece, tira seu uniforme que eu tiro a minha camisa e vamos resolver isso lá fora. Que para mim, dessas três, é a mais grave e assim, tá até difícil de me expressar do quão extrapola isso, do quanto isso extrapola o bom senso e, enfim, assim por diante. Bom, nesse sentido, eu vou votar no 258 e mais uma vez eu vou usar o artigo 184 para acumular as penas. Então, no 258 eu vou votar pela suspensão de 15 dias, que é o mínimo. No 258B, mais uma vez 15 dias, que é mais uma vez o mínimo. E no 243C eu votaria por mais 15, mas como no 243C o mínimo de suspensão são 30 dias, então vai ser mais 30. Então, totalizando em suspensão 15 no 258, 15 no 258B e mais 30 no 243C. Totalizando 60 dias, mais uma multa de R$1.000 no 243C. Com relação ao senhor Cleiton, que é o gerente de futebol, ele solicitou o seu ingresso no vestiário, o que para mim é uma atitude assim ridícula, para não usar outras palavras, porque o árbitro está lá, enfim, tá lá no seu momento, tomando seu banho pós-jogo, e tem uma pessoa querendo entrar no vestiário. Tem até um jargão que se usa para atletas de que o vestiário é sagrado.
E isso vale para a arbitragem também. O vestiário para eles também é um local sagrado. Não tem que um gerente de futebol pedir para entrar e tendo negado ainda, e tendo a sua entrada negada, obviamente negada, né, porque faz todo sentido ele ter a sua entrada negada, não satisfeito, ele acha que foi arrogância ainda da equipe de arbitragem não terem deixado ele adentrar. Enfim, nesse sentido eu vou votar por uma suspensão de 30 dias no B58 para o senhor Cleiton. É como eu voto. Obrigado, doutor Felipe. Peraí, eu falo de novo. Vou ter que falar de novo porque foi bastante coisa. Peraí, ó. Primeiro caso, 15 dias no 258 e 15 dias no 258B. Segundo caso, 15 no 258, 15 no 258B e 30 no 243C, mais a multa de R$1.000. E no terceiro caso, 30 no 258. O Thiago é o primeiro que está na denúncia. Doutor Rafael. Doutor Rafael está pensativo. Tô. Aqui, fiz alguns cálculos. Várias. Já mudei algumas vezes aqui. Vamos lá. Presidente, primeiro, parabenizar o voto e também a defesa. Então, vou facilitar aqui e só tocar nos pontos que para justificar o meu voto. Só o Thiago aqui eu não estou conseguindo entrar. Acho que está sem... Ah, pois não. Vamos lá. Eu já vou. Vamos ver se a gente consegue. Deixa eu botar no. 52. Já foi. Vamos ver. Eu acho que também não tem ninguém. Éder. Saco. Foram todos agora? Aqui é o mesmo. Acho que é a mesma agremiação, Cada né? o mesmo advogado, um tal de Éder aqui, mas tudo bem. Ah, que estava pela agremiação. Então, doutor Rafael. Obrigado, presidente. Então, com relação ao Thiago, eu vou acompanhar o voto do relator. Da mesma forma do caso passado, eu entendo pelo artigo 183, nesse caso específico, são 2 pontos. O doutor Fábio trouxe da questão do evento e da partida. Eu entendo ali que mesmo após a partida, ainda é o ambiente ele da comunicação, até por isso que estava com o celular, mas eu entendo que o desrespeito é de, no momento inadequado, abordar o árbitro e ainda que não tenha sido desrespeitoso, é uma atitude contrária, eu entendo, a disciplina, levando em consideração a competição. Então, é nesse sentido, meu voto, e, obviamente, ele adentrou ao gramado para reclamar, então, por isso, o entendimento no 183, mas para que não fique confuso, presidente, eu acompanho o voto do relator, porque na dosimetria seria exatamente a mesma coisa, 30 dias. Tá, 15 dias no 258 e 15... Não, esse é o Thiago, perdão, presidente. Eu comecei pelo Thiago, que foi o Thiago, a comunicação. 15 dias pelo 258 Isso. e 15 dias no 258B por ter adentrado ao gramado, mesmo no final da partida. Isso, Sem exatamente. autorização, entrado para reclamar. É que a única diferença é que eu considero um 83, mas vai dar na mesma. Com relação ao Luiz... Mas o entendimento do 258B é outro, né? Isso. Que ele entrar após o término da partida não configura o 258B. É isso? Não, eu entendo que configura. Configura. Só que eu entendo aqui que ele entrou para reclamar. Então... Exato, entendeu? Por isso. Mas... dá na mesma. Exatamente, vai dar na mesma coisa, só para não dificultar. Com relação ao Luiz Eduardo, eu vou acompanhar o voto do relator.
E aqui eu fiz a pergunta justamente no sentido de entender se o Luiz Eduardo estava autorizado a estar em campo, porque senão eu teria que fazer o mesmo raciocínio do caso anterior. Só que aqui o árbitro coloca que ele teria vindo do portão central da arquibancada. Então eu estou levando em consideração que ele não tinha autorização, e aqui sim eu entendo pela primeira conduta que é invasão, a segunda conduta reclamar. Mas no fim vai dar na... Vai dar na mesma coisa. E o último, o único ponto também, o último, na verdade, eu entendo pelo bem classificada a denúncia, voto pela pena mínima de 15 dias. Presidente, entendo a manifestação da defesa e acho que é uma preocupação válida. O árbitro também não considero o árbitro intocável. Aqui, acho que foi uma má redação que dá essa impressão. Eu fico com a impressão também de um texto dúbio ali, de pedir, não deixou, só que pela insistência dele já ter sido, e era um gerente de futebol, às vezes é até comum esse contato pós-jogo ali, mas ele já tinha sido negado, já tinha toda essa situação complicada no jogo, e ele insistiu, e aí ele passou O uso da expressão contido é que cria uma Exatamente, certa dúvida. criei uma certa dúvida. No caso do senhor Luiz Eduardo, a palavra contido aparece, dizendo que ele foi contido. Exato. E aí parece muito mais agressivo. Muito mais. Do que no segundo caso. Então, causa esse... Porque, para mim, não faz sentido solicitar e o ser contido. Elas são... por favor. Exatamente. Exatamente. Então, por essa dúvida, então essa é uma preocupação que eu tenho também, mas pela insistência ali, todo o histórico do jogo, eu acredito que ele tenha ultrapassado, não desrespeitado, mas assim, ultrapassado o limite, levando em consideração sempre o caput do 258. Então, eu voto pela pena mínima, nesse caso, de 15 dias, presidente. É a única diferença do voto do relator. Perfeito. Doutor Abrão. Eu vou acompanhar o voto do relator, senhor presidente. Tiago, 30 dias, no total, né? Isso. Cleiton, idem, 30 dias. 30 dias. Luiz Eduardo, 60, mais R$1.000. Perfeito. Esse pessoal precisa aprender a se comportar devidamente dentro da sua... Não, dentro das regras do jogo, né? Acabou o jogo, acabou, né? Não tem que entrar lá, ir para cima do ar, como se isso fosse alterar o resultado da partida, né? E o fato da pessoa chegar no vestiário do árbitro para... eu quero entrar aí para conversar. Então, mas isso coloca os árbitros numa situação constrangedora, de desconforto, né? Ele está num lugar, está no campo, resultado adverso, sabe? Não dá para... Ultrapassa o tolerável. Esse é o voto do senhor, né? O Thiago eu registrei, mas os outros não... Não estão aparecendo? O Fernando e o Cleiton não estão conseguindo entrar. Oi? Doutor Breno. Presidente, cumprimentando o excelentíssimo relator pelo brilhante voto no caso e as exposições da doutora Mariana e do doutor Fábio também, que foram esclarecedoras, para dizer no mínimo, de tão brilhantes que foram. E acompanho integralmente o voto do relator, presidente, apenas com duas considerações específicas que eu gostaria de tratar. Me parece, doutora Mariana, que para além da sua fala, não se trata apenas de um caso grave, mas é inadmissível essa primeira comissão e todo o Tribunal de Justiça Desportiva como todo, tolerar qualquer tipo de violência, seja verbal, seja física, seja na forma de ameaça, seja escrita, seja verbal. Então, me parece aqui que o excelentíssimo relator acertou com a sua singularidade, que ele é única. E, da mesma forma, senhor presidente, também gostaria de frisar que, em relação ao senhor Cleiton, que essa discussão do ser contido ou não ser contido, me parece que, para além do solicitar, ou enfim, independentemente da redação que foi dada, para além do constrangimento, para além da tentativa, me parece que a própria narrativa aqui, e salvo o melhor juízo, estamos falando de 3 pessoas que são da mesma agremiação, salvo engano. Exato. Então, exatamente, tem um contexto aqui
porque não nego, a gente não pode ignorar que existem partidas que de fato os ânimos ficam à flor da pele, é inegável isso. Faz parte da disputa, mas me parece que esporte e violência são coisas totalmente antagônicas. Exato. Então, nesse ponto, renovando as vênias ao esforço do Dr. Fábio nesse ponto, me parece que a doutora Mariana foi muito feliz nas suas palavras aqui, e eu não posso deixar de cumprimentá-lo novamente pelas exposições e acompanhando integralmente o voto do relator. Muito obrigado, doutor Breno. Eu também acompanho integralmente o voto do relator. Então, aqui agora vamos... Agora o doutor... Só solicitar a redação do acordo. Pois não. Presidente, o processo 53 é um caso grave de racismo, mas eu vou pedir, se possível, o adiamento para que a denúncia seja aditada, para que seja incluído o torcedor que foi identificado pela agremiação, para que a Procuradoria possa requerer, então, a pena de proibição dele de ingresso na praça. Sim, tem BO, tem tudo aqui. Até eu ia sugerir isso, e no boletim tem uma divergência ali em relação qual torcedor. Então, isso é um fato importante para tratar com a agremiação. Então fica... Então fica deferido o pedido de adiamento do processo 53 por solicitação da doutora Mariana. Bom, vamos votar aqui. No caso do... Embora... Hã? Os meus dois de relator foram embora. Fica a dica. Não está entrando aqui. Acho que é porque deve estar desatualizado. Como desatualizado? Eu vi isso, a gente indicou, mas não sei se não apareceu. Eu sou testemunha, você precisa ver. Vem falar com a gente no grupo tira. Tá vendo? Todo mundo já procurou, né? Vai lá. Eu vou só falar com a Vai. Juliana. Então aqui nós só vamos... Vai lá. Nós só vamos no total, né?
Agora eu passo a palavra ao doutor Abrão, relator do processo 54 de 2023. Doutor Abrão, com a palavra. Processo 54/2023, São Bernardo versus Votuporanguense. A Procuradoria de Justiça Desportiva, por seu representante, que esta subscreve e denuncia Wellington Dagoberto Andrade como incurso no artigo 254 do CPJD da equipe do Votuporanguense. Foi expulso por dar um pontapé com uso de força excessiva na disputa de bola em seu adversário número 22, senhor Sandro Diego de Moraes Bueno, da equipe do São Bernardo. O mesmo necessitou de atendimento, mas permaneceu na partida. Ainda tem o atleta Vitor Hugo Moreira dos Santos, como incurso no artigo 250 do CPJD. Foi expulso por, após ser advertido anteriormente por calçar seu adversário de forma temerária, o mesmo calçou novamente de forma temerária seu adversário de número 8, Josiel Raimundo de Paula, da equipe do Votuporanguense. Na disputa de bola, não precisou de atendimento médico, caracterizando um ato desleal e hostil. Esse é o relatório, senhor presidente. Obrigado, doutor Abrão. Doutora Mariana. A Procuradoria, tendo em vista a ausência de prova, vai se ater a reiterar os termos da denúncia e aguardar a condenação de ambos os denunciados. Pelo que consta dos autos, nenhum deles é reincidente. Então, o primeiro, o senhor Vitor, expulso mediante exibição do segundo cartão amarelo, e o senhor Wellington, expulso mediante exibição de cartão vermelho. Então, a Procuradoria aguarda a condenação de ambos nos termos da denúncia. Obrigado, doutora Mariana. Doutor Fábio. Obrigado, presidente. Iniciando a defesa do senhor Vitor, ele foi expulso com o segundo cartão amarelo por calçar, né, o seu adversário na disputa de bola, sem atendimento médico. Entendo que é um lance comum da partida, né? Entendo também que ser um lance comum da partida, eu entendo que seja uma atitude que deva ser repreendida dentro do campo de jogo, mas ela não tem o potencial lesivo para incidir numa pena disciplinar aqui nesse tribunal, né? Então, eu primeiramente pleiteio pela absolvição e, subsidiariamente, peço que seja aplicada a pena mínima convertida em advertência diante do baixo grau aqui. Com relação ao Wellington, foi expulso com um cartão vermelho direto, deu um pontapé, né, de forma excessiva, aqui bem caracterizado, bem descrito na súmula. Então, entendo que realmente trata-se de um 254, uma jogada violenta, mas que também, considerando aqui a primariedade do atleta, teve atendimento, mas voltou para a partida, o adversário, eu peço a aplicação da pena mínima convertida em advertência. É a defesa. Obrigado, doutor Fábio. Doutor Abrão. Senhor presidente, em relação ao atleta Vitor Hugo, eu vou aplicar uma pena mínima convertida em advertência. Coisa rara que eu faço. Achei estranho. Estou achando estranho. Mas eu estou benevolente. Bonzinho. Perfeito. Em contrapartida, em relação ao Wellington, Expulso direto. foi expulso direto, uma partida, Uma partida. no mínimo. Perfeito. Doutor Rafael. Presidente, com relação ao Vitor Hugo, eu acompanho o voto do relator. Com relação ao Wellington Dagoberto, nome de craque aqui, né? Artigo 254A, presidente, cartão vermelho direto, necessitou de atendimento, eu voto por 2 partidas. Perfeito. Eu achei estranho, doutor Abrão, votar por uma partida para o Wellington, né? Doutor Felipe.
Acompanho o relator, presidente, em ambos os casos. Perfeito. Doutor Breno? Relator, presidente. Perfeito. Eu também vou acompanhar o voto do relator. Vou fazer aqui uma homenagem ao doutor Abrão. Então, aqui, no caso do Wellington, ficou por maioria. Não, Wellington por partida, uma partida. O Vitor Hugo foi advertência. E eu passo a palavra para o doutor Felipe, relator do último processo da pauta, processo de número 55 de 2023. Doutor Felipe, com a palavra. Obrigado, presidente. Último processo da pauta, 55 de 2023. Partida Red Bull Futebol Entretenimento Limitada contra Bandeirantes Esporte Clube Paulista 3, que é denunciada a agremiação do Bandeirante como incurso no artigo 191, inciso 1, por um atraso em ser entrada em 2 minutos no reinício da partida. É o relatório. Doutora Mariana. Pode fazer relatório e voto, sem problemas. Doutor Fábio. Presente. 191 é presente. Mais barato. Mas não é o A3? É a 375. É, R$350, conforme tabela, não consta reincidência, 2 minutos, R$175 por minuto, R$350 no total. Obrigado, doutor Felipe. Doutor Rafael. Com o relator. Doutor Abrão. Com o relator. Doutor Breno. Com o relator. Eu também voto com o relator. E assim declaro encerrada a presente sessão e desejo a todos uma excelente semana e um excelente carnaval.